Então vamos ver agora um pouquinho sobre aceleração vetorial média. Então a gente está seguindo aquela mesma trajetória. Deslocamento vetorial, velocidade vetorial média, agora aceleração vetorial média. Vocês lembram que quando a gente via aceleração, nos conteúdos até então, o A não tinha setinha, o A não era vetorial, ele era escalar, né? Por que ele era escalar? Porque todo o nosso movimento era o quê? Era retilíneo. Tanto que os nomes eram movimento retilíneo uniforme, aceleração já era zero, movimento retilíneo uniformemente variado. Por que uniformemente variado? Porque a velocidade muda. E ela muda porque a aceleração existe e ela é constante. Então um movimento que não é retilíneo, né, é um movimento qualquer, curvilíneo, imagina que eu esteja indo, né, de A para B, vamos chamar aqui de A para B, certo? Essa é a minha trajetória. Em qualquer instante aqui, eu posso calcular a minha velocidade. Quando eu estou indo para lá, quando eu estou exatamente aqui, ó, minha velocidade aponta para cá. Quando eu estou aqui, minha velocidade, ó, aponta para cá. Quando eu estou aqui, minha velocidade já aponta para cá, certo? Vamos supor que essa aqui seja a minha velocidade A e essa aqui seja a minha velocidade B. Velocidade B, tá certo? A gente lembra da aceleração escalar média, né? Que a aceleração é o quê? É o tanto que a velocidade muda no intervalo de tempo que eu observo. Quem que é a variação de velocidade? É a velocidade final menos velocidade inicial, dividido por ΔT, certo? Agora, como eu estou falando que a velocidade minha, né, é representada por vetor, então a minha aceleração vetorial vai ser ΔV, onde a variação da velocidade vetorial dividido pelo tempo. Nada mudou, né? A diferença é que agora, né, essa variação de velocidade minha é a velocidade B vetorial menos a velocidade A vetorial, dividido pelo ΔT, certo? Aqui, ó, representando melhor, eu tenho a velocidade A, que é esse vetor aqui, certo? E tem a velocidade B, que é esse vetor aqui, ó. Eu só peguei, ó, são os mesmos vetores, ó. Um vetor, pessoal, ele não muda se você coloca esse vetor aqui, imagina que ele seja esse vetor A, certo? Ele tem esse tamanho, está na direção horizontal e aponta da esquerda para a direita. Se eu pegar e desenhar ele aqui, não mudou nada. Continua sendo vetor A. Ele está na direção horizontal, continua tendo o mesmo tamanho e é da esquerda para a direita. Então, um vetor, eu posso carregar ele para qualquer lugar, desde que eu mantenha o módulo, mantenha a direção e mantenha o sentido. Ele continua sendo aquele vetor. Então, ó, vamos supor que esse aqui, ó, seja esse vetor A. Certo? Esse aqui, ó, é o vetor B. Quem que é o vetor VB menos VA? Lembra sempre disso, ó. Quando eu tenho um vetor subtraindo o outro e eu coloco os dois começando junto, aqui, o vetor B menos o A é sempre um vetor que sai do A e vai para o B, certo? Sai do que subtrai, tá certo? Está subtraindo do vetor A, então a resultante sai dele, da ponta dele, e encontra o outro, tá certo? Então o vetor B menos vetor A, o que eu fiz? Recapitulando, peguei o vetor A, coloquei aqui, peguei o vetor B, coloquei aqui, para eles começarem no mesmo pontinho. Artimanha, tá? Quem que é o vetor B menos o vetor A? É um vetor que sai do A e vai para o B. Então sai do que subtrai e vai para o que é subtraído, tá certo? Aí é importante você notar o seguinte, ó, que a direção de A, naturalmente, né, é a mesma. Se o vetor aceleração média, né, deixa eu colocar um M aqui, né, é ΔV sobre ΔT, isso aqui é vetor, isso aqui é vetor, então é óbvio que a direção e o sentido de A tem que ser a mesma direção e sentido de ΔV. Então, a direção de A é a mesma de ΔV, vetor.
sentido de A é o mesmo de ΔB também. Ou seja, direção e sentido são o mesmo, tá certo? A e ΔV. Beleza? E aí, pessoal, é importante notar o seguinte, que em qualquer trajetória que seja curvilínea, ou seja, que não seja reta, faz zigue-zague, né? O corpo está sempre sujeito a uma aceleração que aponta para o centro da curva. Essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta, ACP, tá certo? O que significa isso, professor? Imagina que essa aqui é a trajetória de um corpo, certo? Ele está fazendo curvas, mais variadas curvas. Imagina que quando ele está aqui, ó, ele está fazendo uma curva. O que impede esse corpo de sair pela tangente? É alguma coisa que segura ele ali para ele conseguir conseguir continuar na curva. Então existe aqui, ó, que aponta para o centro da curva, sempre para dentro, uma aceleração centrípeta. É o que impede ele de escapar daquela trajetória, tá? Quando ele está aqui também, olha só, ele está fazendo uma curva. A tendência de qualquer coisa que faz curva é ir embora e continuar reto, não é fazer curva. O que segura ele aqui? É uma aceleração centrípeta que aponta para o centro da curva. Uma aceleração centrípeta. Aqui também, ó. O que segura ele aqui? É uma aceleração centrípeta. Aqui, olha a curva. Ele está virando aqui. Por que não vai reto? Era para ir reto, não vai. Então, porque tem uma aceleração segurando ele aqui, ó, apontando sempre para o centro. Aceleração centrípeta. Sempre vai ter ela quando existir curva no processo. Sempre. Tá certo? Só que pode acontecer também que, às vezes, a gente sabe que a velocidade do corpo está sempre tangente aqui, né? As curvas. Então, por exemplo, a velocidade... vamos continuar aqui, né? Quando está aqui, ó, a velocidade aponta para cá. Quando está aqui, a velocidade aponta para cá. Então a velocidade sempre fica tirando casquinha, né, na curva. Pode acontecer também que a aceleração ela esteja ao longo da trajetória tirando casquinha junto com a velocidade. Pode ser que tenha uma aceleração aqui. Pode ser que aqui ele dê uma freada, existe uma aceleração para cá, mas todas elas ficam tirando casquinha, tá certo? Da curva. E olha que elas são perpendiculares, ó, fazem ângulo de 90 graus. Essas acelerações que tiram casquinha, casquinha é sinônimo de tangente, são acelerações tangenciais. Acelerações tangenciais. Tá certo? Então, o corpo ele pode ter essas duas acelerações quando ele está em... Ele sempre vai ter a centrípeta e nem sempre vai ter a tangencial, só quando tiver alguma força externa, né? Então, ó, a aceleração total do corpo vai ser sempre o quê? A aceleração centrípeta mais a outra aceleração que existe lá atuando nele, a aceleração tangencial. Se a trajetória for curvilínea, sempre vai ter essa daqui. Pode ser que tenha essa, pode ser que não. Mas se tiver, em todo caso, vai ser o quê? Sempre a soma das duas. Beleza? Agora pense nessa figura aqui. A gente tem uma trajetória, tem um corpo se movendo nessa trajetória. Quando ele faz essa curva, né, existe uma aceleração para dentro da curva que segura esse corpo nela e pode ter uma aceleração que ajuda ou que atrapalha a velocidade. Se eu estiver indo para lá, essa aceleração está ajudando, porque ela está na direção da velocidade também, a aceleração tangencial. Certo? Então é importante se notar o seguinte, ó, que a aceleração tangencial, como ela está na direção da velocidade, direção, não sentido. Direção, lembra, é diferente de sentido. Direção é uma linha, né? Ela está nessa linha. É a mesma linha da velocidade. Então ela altera o módulo da velocidade. Ela aumenta ou diminui a velocidade, certo? Já a aceleração centrípeta, ela só serve para mudar a direção da velocidade. É a aceleração que força a trajetória da partícula a continuar curva. É o que segura a partícula para ela continuar fazendo aquela curva, tá certo? Então, a tangencial altera o módulo e a centrípeta altera o quê? A direção da velocidade. Estava indo aqui, ó,
aí de repente veio para cá. Estava aqui, vai voltar para cá, para cá. Então altera a direção, as linhas que compõem a velocidade. E aí uma comparação entre a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta é a seguinte. O módulo da tangencial é sempre o mesmo módulo da escalar. A aceleração tangencial é a escalar que a gente já tinha visto, porque ela está na mesma direção da velocidade, é como se fosse um movimento retilíneo. Tá? Já a direção, ó, a aceleração tangencial está sempre na mesma direção da velocidade. Quando a partícula está aqui, a velocidade dela também aponta para cá. Certo? Então, aceleração e velocidade estão na mesma direção. Certo? Agora, o sentido da aceleração é o sentido da velocidade, se o movimento é acelerado, ou é o sentido contrário da velocidade, se ele é retardado. Lembra? Acelerado, aceleração e velocidade estão alinhados, estão no mesmo sentido. Retardado, estão em sentidos contrários. Um está puxando, um atrapalhando o outro. Agora, para a aceleração centrípeta, qual que é o módulo dela? A gente vai ver com mais detalhe. Ó. Imagina que na aceleração centrípeta, não aponta sempre para o centro da curvatura. Esse centro aqui, ó, a distância dele até aqui tem um certo raio, é como se fosse um círculo. Esse é o raio do círculo. Então é o módulo da velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Você descobre a velocidade com que ela está aqui, eleva ao quadrado e divide pelo raio. Esse é o módulo da aceleração centrípeta. Tá? Lembra muito disso daqui, porque a gente vai ver em movimento circular, tá certo? Logo adiante. Então, o módulo da aceleração centrípeta é a velocidade com que o corpo tem ao quadrado, dividido pelo raio da curvatura. Lembra que é um movimento curvo. Qual que é a direção da aceleração centrípeta? Olha só, a velocidade não está para cá, a aceleração centrípeta não está para cá, elas não fazem um ângulo de 90 graus. Então, ó, perpendicular à velocidade. A direção da aceleração centrípeta é perpendicular à da velocidade. Aceleração centrípeta, velocidade está lá, ou ângulo de 90 graus. Perpendicular. Qual que é o sentido da aceleração centrípeta? Sempre apontando para o centro da trajetória. Se eu estivesse observando a partícula aqui, ó, qual que é o centro da trajetória? É para cá. Então aqui teria o raio, teria que olhar essa velocidade, fazer ângulo de 90 graus, aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado dividido pelo raio, que é o que está aqui. Então, ó, sempre apontando para o centro da trajetória. Aqui vai apontar para o centro de novo. Aqui o centro é para baixo, aqui o centro é para cima. Tá certo? Então, sempre para dentro da trajetória. Presta bem atenção nesse quadro, que ele é muito importante. Beleza? Agora a gente vai fazer um exemplo. Então, você supõe o seguinte. A gente tem um corpo, né, que está girando aqui em torno dessa circunferência. E a gente tem os pontos A. Imagina que bem aqui em cima, ó, a gente tem o ponto A e o corpo está passando por aqui. E aqui tem um ponto B. Aqui a gente tem a velocidade A do corpo e aqui a gente vai ter uma outra velocidade B do corpo, quando ele passar por aqui. É óbvio que a velocidade A está para cá e a velocidade B está para cá, certo? Sempre, a velocidade é sempre tangencial à trajetória, tá certo? E a gente sabe, ó, que o módulo da velocidade A é de 3 metros por segundo. Ou seja, quando ele está aqui, está 3 metros por segundo. Quando ele está aqui no ponto B, a velocidade dele em B vai ser de 4 metros por segundo. E o tempo que ele demora para sair de A e ir para B é de apenas 2 segundos. Aí a pergunta é a seguinte: qual que é o módulo da aceleração vetorial média? Qual que é o módulo? É só a gente lembrar, né, que a aceleração vetorial média é igual ao quê? É a variação da velocidade vetorial dividido pelo tempo, certo? A variação da velocidade vetorial, você sabe, aqui estava com a velocidade A e ali estava com a velocidade B, então é a velocidade B menos a velocidade A. Lembra? Delta V, velocidade final menos velocidade inicial, final B, inicial A, dividido por delta T. Então, o módulo da aceleração média, né, vai ser o quê? O módulo de delta V dividido por delta T, certo? O módulo disso é o módulo disso daqui. Agora, como que é o módulo? A gente tem aqui, ó, vamos fazer aquele mesmo esqueminha dos vetores. A gente tem
a velocidade A aqui, que vale quanto? 3, certo? Velocidade A. E para baixo, ó, para baixo, a gente tem a velocidade B, que vale quanto? 4. Lembra aquele truque? Só coloquei os vetores, são os mesmos vetores. Esse aqui é o VA, esse aqui é o VB. Eu só coloquei eles começando do mesmo pontinho. Então tem aqui o VA e o VB para baixo. O VA tem tamanho 3 e o vetor B tem tamanho 4. Quem quer VB menos VA, lembra? Sai do A e vai para o B? Então esse aqui, ó, é o ΔV. Qual que é o tamanho de ΔV? Isso aqui não é a hipotenusa de um triângulo retângulo? Lembra o teorema de Pitágoras? Então, ó, parando aqui um pouquinho, eu vou ter ó, aqui ΔV, o módulo, o tamanho de ΔV ao quadrado, né? É igualzinho a esse tamanho ao quadrado, mais esse tamanho ao quadrado. Então, símbolo matemático significa então, o módulo de ΔV ao quadrado, 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. Vou escrever aqui embaixo. Ó. Então, ΔV, o módulo de ΔV ao quadrado vai ser igual a quê? 16 mais 9, 25. Então, vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Eu vou ter aqui o módulo de ΔV, né? O módulo de ΔV vai ser o quê? Raiz de 25. Então, o módulo de ΔV, do vetor ΔV, vai ser o quê? Raiz de 25, 5. 5 o quê, professor? Eu estou procurando velocidade. As minhas velocidades estão sendo dadas em quê? Metros por segundo. Então, eu já tenho o tamanho do módulo do vetor ΔV. O módulo do vetor ΔV é 5. O tempo, o intervalo de tempo em que ele saiu de VA tinha velocidade VA e passou a ter velocidade VB, foi de 2 segundos, né? Metros por segundo, 2 segundos. 5 dividido por 2, 2,5. Metros por segundo dividido por segundo, metros por segundo ao quadrado. Certo? Essa é a resposta. Como que a gente fez, professor? Ó, aqui a velocidade só pode estar para a direita, aqui a velocidade só pode estar para baixo. Quem que é ΔV? É o vetor B menos o vetor A. O vetor A eu só transcrevi ele para cá. O vetor B eu só peguei ele e coloquei aqui. ΔV é VB menos VA. Lembra aquele truque? Começa no A e vai para o B então? Começa no A e vai para o B. Olha, isso aqui é um triângulo retângulo. O tamanho disso daqui é o módulo disso daqui, certo? O tamanho desse vetor aqui, se eu pegar a régua e medir isso daqui, é o módulo do vetor, é o tamanho dele. Isso aqui é hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é quadrado do cateto mais quadrado do cateto. Foi o que a gente escreveu aqui. Certo? Se a gente for resolvendo as contas, 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 mais 9, 25. Como isso aqui está ao quadrado, tira a raiz dos dois lados. Raiz de 25, 5. Volto para a velocidade. Aceleração é velocidade pelo tempo. O módulo da velocidade eu acabei de encontrar, é 5 metros por segundo, dividido pelo tempo de 2 segundos. 2,5 metros por segundo. Beleza? Agora vamos para B, essa mesma questão. Então é o mesmo exercício, né? Você tem um corpo que faz uma trajetória circular, ele passa pelo ponto A e passa pelo ponto B. No ponto A, ele tem a velocidade A de 3 metros por segundo. No ponto B, ele tem a velocidade VB, que é 4 metros por segundo. O tempo que passa daqui para cá é de 2 segundos. Só que ele quer o que agora? Aceleração centrípeta em ar. A gente lembra, ó, daquele quadro que eu mostrei para você, que a aceleração centrípeta, o módulo dela é o que? Velocidade ao quadrado dividido por quanto? Pelo raio. E nesse exercício aqui, ó, o raio, que é esse tamanho que vem do centro até a parte de fora, né? O raio aqui, ó, é de 2 metros. Então, se eu jogar isso aqui na fórmula, ó, eu vou ter que a aceleração centrípeta, o módulo dela é velocidade ao quadrado, mas ele quer no ponto A. No ponto A, quanto que vale a velocidade? 3.
3 ao quadrado dividido pelo raio. Quanto que vale o raio? Não importa, é um círculo, em qualquer lugar, o raio dele vale quanto? 2 metros. 3 ao quadrado, 9. 9 dividido por 2, 4,5. Ah, professor, mas espera aí. Eu achei 4,5. Mas eu estou procurando o quê? Aceleração. Qual que é a unidade de aceleração que eu estou usando aqui? Ó, se a velocidade está em metros por segundo, o tempo está em segundos, a aceleração só pode estar em quê? Metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Eu vi muito aluno falando, não, a aceleração dá 4,5 metros por segundo. Esquece do quadrado. A aceleração é em metros por segundo ao quadrado, quilômetro por hora ao quadrado, sempre distância por tempo ao quadrado. Eu achei o módulo, ela vale isso daqui. Mas quando ele quer falar quem é a aceleração centrípeta em A, eu preciso falar o módulo, a direção e o sentido. Eu já achei o módulo, certo? 4,5 metros por segundo ao quadrado. É o tamanho dela. A aceleração centrípeta aqui, ó. Lembra que a aceleração centrípeta sempre aponta para dentro da curva? Então, se a curva é essa daqui, para dentro é para cá, certo? E nesse ponto aqui, ela aponta para onde? Que direção é essa aqui? Uma direção que vai de baixo para cima e de cima para baixo. Direção vertical. Eu já defini a direção, é a direção vertical. A aceleração centrípeta está nessa linha, certo? Agora, nessa linha vertical, eu posso subir, eu posso descer. Eu só posso ter 2 movimentos numa direção, certo? Ou eu posso ir para um lado ou ir para o outro naquela direção. A aceleração centrípeta está indo para cima ou está indo para baixo nessa direção? Para baixo. Então, é sentido de cima para baixo. Tranquilo. Então, se eu tenho um movimento que é circular, eu sei calcular a aceleração, o módulo da aceleração centrípeta, basta saber a velocidade com que ele está lá e o raio da curva, certo? Velocidade ao quadrado dividido por raio. Eu encontrei o módulo. Qual que é a direção? Ó, se aponta sempre para o centro da curva, então, ó, se a partícula está aqui, o corpo está aqui, então o centro da curva é para baixo. Se tivesse aqui, ó, imagina se eu tivesse calcular a aceleração centrípeta quando o corpo estava aqui. O centro da curva é para cá. Então a aceleração centrípeta ia ser para cá. Direção horizontal, sentido esquerda para direita. Certinho? Então a gente definiu quem é a aceleração centrípeta. A gente sabe o tamanho dela, que é o módulo, sabe a direção e sabe o sentido. Beleza? Então, ó, continuando, ainda no exercício, na letra B, ele pede também qual que é a aceleração centrípeta em B. A gente acabou de calcular em A, certo? Em B, qual que é o módulo da aceleração centrípeta? Em B, é velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Qual que é a velocidade que ele tem em B? Ele deu aqui 4. Então vai ser 4 ao quadrado. Qual que é o raio? Continua sendo o mesmo círculo. A distância do centro até lá é quanto? 2. 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 o que, professor? Aceleração. Metros por segundo ao quadrado. Qual que é a direção? Direção é a linha onde você pode caminhar. Se a aceleração centrípeta está aqui, não é isso? Ela sempre aponta para o centro da curva. O corpo está vindo aqui, ó. Nesse ponto, a aceleração aponta para cá. Essa linha é uma linha o quê? Horizontal. Essa é a direção horizontal. Eu posso ir tanto para lá quanto para cá. Então essa é a minha direção, horizontal. Horizontal. Qual que é o sentido? A aceleração centrípeta aponta sempre para o centro. Nesse sentido aqui, é da direita para a esquerda. Está vindo de lá para cá. Direita para a esquerda. Direita para a esquerda. Tranquilo, né? Beleza. Dúvidas? Fórum de dúvidas.